Amém, glórias a Deus. Vamos neste momento meditar na palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai falar, assim como já falou comigo, ao preparar essa mensagem, Ele também vai falar ao teu coração. Fecha os teus olhos, peça para o Espírito Santo falar com você, te trazer luz e entendimento àquilo que o Senhor vai ministrar nesta noite, através da palavra. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que foi liberada a nós. E pedimos agora que o Senhor fale conosco, que nós possamos receber, entender, compreender a tua vontade e também ser visitados através da tua palavra. A tua palavra é luz, a tua palavra é alimento, a tua palavra é poder, e que o sobrenatural aconteça em nossas vidas, na vida de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem através do poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da mensagem é: invista tempo na presença. O resultado é garantido. Para você que está anotando, eu vou repetir. Invista tempo na presença. O resultado é garantido. Amém? Querido, o objetivo desta mensagem é levar a igreja, é levar a cada um de nós a pensar se estamos investindo tempo de qualidade, tempo suficiente na presença de Deus. A presença de Deus, ela causa grandes impactos na nossa vida. De repente você acha que a presença de Deus, ela só mexe com a nossa área espiritual, ela só age na nossa vida espiritual, ela só tem retorno e benefícios para a nossa vida espiritual, mas não. A presença de Deus, ela afeta todas as áreas da nossa vida. A presença de Deus, ela afeta as emoções. A presença de Deus afeta o nosso físico. Uma mostra é de quando de repente você está triste, desanimado, de repente você está aí abatido, fraco, e você toma a decisão de orar. Ou então você liga um louvor e começa a ouvir um louvor a Deus. Ou pega a Bíblia, pega a palavra e começa a ler aquela palavra. Talvez mesmo na igreja, você ouvindo a mensagem, ou no culto online, né? Você está meio desanimado, fala, não estou fazendo nada mesmo, vou assistir esse culto aí hoje. E aí você nem tem grandes expectativas, né? Está sem fé, está aí frustrado, triste, abatido com uma situação, e de repente o teu interior ele começa a ser transformado, e quando termina o culto, quando termina aquele momento de oração, quando você percebe, você já está muito melhor, você já está com seu interior restaurado, você já está com a alma leve. Quem já se sentiu assim? Será que só fui eu? Acho que não, né? Eu acho que você já deve ter experimentado ser curado emocionalmente pela presença de Deus, ou pela oração, ou pelo louvor, ou pela palavra, ou através da vida de alguém orando por você, ou ministrando a palavra de Deus para a sua vida. Nós somos visitados, nós somos impactados emocionalmente pela palavra de Deus. Mas não só o nosso emocional, mas também a gente percebe na parte física. Quantas vezes, né, a gente está doente, está se sentindo com dor, mal-estar, oprimido, aquela coisa assim, aquela sensação ruim. E da mesma forma, a gente se coloca na presença de Deus, a gente gera um ambiente para Deus se manifestar, e daqui a pouco você recebe alívio, aquela dor vai embora, e também, né, é possível também você ser curado naquele momento de uma enfermidade. O ambiente da casa, que talvez estava pesado, estranho, estava todo mundo meio estranho dentro de casa, né? Todo mundo aí meio de mau humor, meio bravo, parecia que tinha algo ali tentando atrapalhar, e aí você se coloca na presença de Deus, você chama a presença de Deus, você vai buscar na palavra, você vai orar e ver que aquele mal ele é repreendido, e aí vem a paz, vem algo especial, vem uma tranquilidade no seu lar. Quem já experimentou isso? Dá glória a Deus aí. Então, queridos, isso é o efeito da presença de Deus nas nossas vidas.
Se você talvez ainda não experimentou isso, falou, nossa, eu nunca experimentei isso não, pastora. Eu quero dizer para você que este é o efeito que a presença de Deus causa em nós. Não só no nosso espírito, mas também no nosso corpo, na nossa alma e no ambiente onde nós vivemos. E eu queria dizer para você, refletir nesta noite. O tempo que nós investimos na presença de Deus revela o quanto Deus é importante para nós. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Mas, queridos, nós demonstramos que Ele é importante. Nós demonstramos que Deus é prioridade na nossa vida, baseado no tempo que nós dedicamos para Ele. Para orar, para ler a Bíblia, para ouvir a sua palavra, para estar participando dos cultos. E nós vemos aqui que Jesus, quando veio à terra, ele continuava sendo Deus encarnado na terra. Ele continuava sendo um com o Pai. E ele nos dá o maior exemplo de comunhão com o Pai, mesmo estando na terra. Eu vou ler com vocês, vocês acharam que não ia ler nenhum versículo, mas vou sim, estava introduzindo. Mas eu quero ler juntamente com vocês o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte, a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Até aqui. Aqui nós vemos uma das muitas vezes que a palavra cita que Jesus ele se retira, ele fica sós para orar. Ele vai para o deserto, ele vai para um monte, ele atravessa um rio, mas inúmeras vezes nós vemos a Bíblia citando Jesus dedicando tempo para oração. Mas aqui o que me chamou a atenção é um detalhe muito especial. Jesus ele passa a noite toda orando e no outro dia ele vai escolher os discípulos que depois, seriam os apóstolos. Então eu fiquei imaginando, Jesus ele passa a noite toda orando para tomar uma decisão. Jesus passa uma noite toda falando com Deus para tomar uma decisão. Queridos, isso já nos dá uma lição de nós aprendermos de uma vez por todas, apresentarmos a Deus tudo aquilo que nós vamos fazer. Se o próprio Jesus, que era Deus na terra, ele fica em comunhão com o Pai uma noite inteira para tomar uma decisão, será que Jesus não sabia o que fazer? Ele sabia. E agora de repente a gente quer fazer as coisas achando que sabe tudo, achando que conhece tudo, achando que domina, que tem tal conhecimento, tem experiência em tal área, mas não, nós precisamos colocar Deus à frente de todas as coisas, e a presença de Deus na vida de alguém, ela direciona para tomar a melhor decisão, para tomar uma decisão segundo o propósito de Deus. Então aqui a gente vê Jesus combinando com o Pai o que é que eles iriam fazer. A gente tem que começar a fazer isso, né, irmãos? A gente não tem que tomar a decisão e depois falar, Deus, conserta ali o que eu fiz. Senhor, vai lá e remenda o que eu aprontei. Ai, me ajuda porque eu escolhi errado. Não, não é melhor escolher dentro da vontade que o Senhor já tem? E foi isso que Jesus fez. E outra coisa me chamou a atenção também. Vamos pensar. Eu gosto de ver a Bíblia e pensar. Será que Jesus ficou a noite toda falando só que ele queria uma direção para a decisão? São muitas horas para fazer só esse pedido, não é, irmãos? Jesus, ele não levaria muito tempo para falar para Deus que queria sabedoria, direcionamento para tomar a decisão. Ele não levaria uma noite inteira para falar que precisaria de ajuda, de sabedoria, de discernimento espiritual para tomar aquela decisão. Se ele levaria talvez alguns minutos, por que é que ele ficou a noite inteira orando? Fala aí pro seu irmão, por que Jesus ficou a noite inteira orando? Fala aí pra sua esposa, pro seu esposo, pro seu filho. Por que Jesus ficou a noite inteira orando, sendo que o que ele precisava era somente direcionamento?
Aqui a gente aprende mais uma grande lição com Jesus. Jesus, ele precisava de direcionamento, mas ele ficou a noite toda com o Pai, porque ele também aprendeu a desfrutar da presença do Pai. Queridos, aqui já está o problema. Aqui a gente já tem resposta, porque algumas pessoas não conseguem orar, porque algumas pessoas não conseguem passar 1 hora orando, porque algumas pessoas não imaginam passar uma noite orando numa vigília. Sabe por quê? Porque elas aprenderam a chegar a Deus somente para pedir, ou até para agradecer. Tanto uma coisa como outra é excelente, está certinho. Nós precisamos chegar até Deus para pedir, precisamos chegar até Deus para agradecer, mas aí quando acaba essa conversa, a gente não tem mais o que fazer. Acabou, e aí a pessoa levanta, amém, em nome de Jesus, amém. Mas aqui Jesus não, ficou a noite inteira, porque ele sabia apreciar aquilo que era importante, a presença do Pai. Ele continuou buscando comunhão com o Pai, na terra, do jeito do homem. Ele era um com Deus, mas ele fez questão de ter comunhão na terra, do jeito que o ser humano também teria que ter, através da oração. Então eu gostaria nesta noite de te incentivar a buscar Deus, incentivar a buscar a presença. Você não vai ouvir ninguém dizendo que se arrependeu por orar demais. Mas você vai ouvir pessoas dizendo que se arrependeu porque não dedicou tempo a mais para buscar a Deus, para estar na presença de Deus. Então, queridos, não esqueça do versículo que fala Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocai o nome do Senhor enquanto ele ainda está perto. O Senhor pode ser achado hoje. O Senhor ainda está perto de nós hoje. E hoje é tempo de estar na presença dele. Quem recebe esta palavra diz glória a Deus. Que Deus te abençoe.